Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a falar um pouco de hidrodinâmica, na última aula nós acabamos as demonstrações principais da hidrodinâmica, que é a equação de Bernoulli, só que agora fazer algumas aplicações que eu não vi na minha graduação, mas eu achei importante, então a maior parte do conteúdo aqui não vai envolver tantas fórmulas assim, mas muito texto, muito conteúdo. Então eu acabei fazendo um roteiro no caderno, para não me perder, porque eu prefiro falar esses temas que eu acho que tem uma certa importância, que estão no livro, mas como eu não vi com detalhes, para não falar besteira, eu acabei fazendo um roteiro. Então, só não é uma correção, mas um complemento. No livro, ele escreve a equação de Bernoulli em um formato diferente, no sentido que ele considera como, se isso aqui é uma constante, a diferença é que ele, ao invés no exemplo do livro, ele não considera um exemplo que está no eixo Y, né, e sim no eixo Z. Então ele chama isso aqui de ρ, G, Z. Né? Então, dividindo essa equação por ρ e G, nós encontramos dividindo essa equação por ρ e G, nós temos Z mais velocidade quadrada sobre 2G mais pressão sobre ρg, que é igual a constante. É só uma breve alteração, mas é porque ele usa essa fórmula no livro bastante. Né? Bom, ele chama aqui, na real, de C', né? Uma constante C'. Essa ele chama também de C, uma constante, pressão inicial, mais o G, Z inicial. De forma que ele relaciona as duas constantes com essa relação. A C' é igual a C sobre o G. E Z é a altura geométrica que ele chama. Né? Z é a altura geométrica, o termo V ao quadrado sobre 2G é a altura cinética. E P sobre o G é a altura piezométrica. Piezométrica. De forma que tem um enunciado que diz: a soma das alturas geométrica, cinética e piezométrica permanece constante ao longo de cada linha de corrente no escoamento estacionário de um fluido incompressível no campo gravitacional. Agora vamos a algumas aplicações da equação de Bernoulli, que são bastante, mas vamos focar em umas 3 ou 4.
aplicações. Uma delas é a fórmula de Torricelli. Vamos considerar um problema onde temos um tubo, um recipiente, com um certo líquido, né? E ele tem uma funil que ele, pelo nome já diz, ele afunila, né? Só que além de afunilar, ele faz uma curva. Além de afunilar, ele faz uma curva. Então, vamos considerar aqui uma linha de corrente, né? Vamos considerar que tem uma altura H. Aqui o ponto Z0. Aqui o ponto Z. Mais para baixo. Z. Aqui na parte da funila tem uma certa pressão T0. A velocidade dele nessa direção. Então, usando a fórmula que a gente viu agora há pouco, como é uma constante, né, a fórmula é sempre igual a constante, vamos então aplicar esse problema. Z mais V ao quadrado sobre 2G mais P0 sobre ρg é igual a C0 mais V0 ao quadrado, V menor aqui, sobre 2G mais P0 sobre ρg. Esse aqui é um pequeno orifício circular que, além disso, ele se afunila, né? Então, como H é igual a Z0 menos Z e V é igual a raiz de 2GH, né? Isso aqui, né? Não é só isso, né? Aqui é a aplicação de movimento para lançamento horizontal, né? Deslocamento horizontal, só que aplicado no fluido, né? Então, é só jogar essa fórmula aqui em cima aqui, né? Na equação de Bernoulli, e então encontramos a aplicação de Torricelli, né? Isso aqui foi obtido por Torricelli em 1636. Temos agora outra aplicação mais importante, que é o tubo de Pitot. Tubo de Pitot. Esse tubo é usado para medir pressão ou a velocidade de um fluido em movimento. É necessário introduzir nele algum instrumento de medida que geralmente perturba o escoamento. Então, vamos supor que eu tenho aqui um objeto que parece, na real, uma bala de uma arma, né? Isso aqui é muito usado para fazer teste de balística, né? Então, temos aqui as linhas de corrente, de fluido, né? E aqui elas continuam, né? Só que sofrem uma certa deformação, né?
Isso aqui, na real, é muito parecido com as deformações, né, e o raciocínio das linhas de campo elétrico e magnético, né, porque as linhas de campo elétrico e magnético se deformam também, e quanto mais próximas elas chegam, por exemplo, as linhas de campo magnético no ímã, quanto mais próximas elas chegam do ímã, mais elas vão se concentrar, afunilarem, né, ficarem bem próximas, e quanto mais linhas tem uma área menor, significa que a intensidade do campo elétrico-magnético é maior. Aqui o raciocínio é parecido, né? Então você tem um objeto com uma área A, de forma então que ele obedece à fórmula P0 é igual a P mais meio de ρ V ao quadrado. Percebe-se aqui que não tem o termo da altura, né? Porque no caso não precisamos calcular isso. Então, aqui eu vou fazer um desenho mais esquemático agora. Então, nós temos um objeto aqui que a gente tem linhas de fluxo, né? De corrente de fluxo. E a gente precisa calcular, então, a pressão ou velocidade num fluido em movimento. Para fazer, então, pegando esse objeto aqui, o tubo de Pitot, o que ele faz? Vamos ver se eu acerto o desenho. Você coloca um tubo no objeto, como se fosse um vaso mancante. Como tem um certo líquido, fluido, né? Que tem uma diferença de altura, né? Aqui tem uma certa altura, né? Esse líquido tem uma densidade, né? Ou zero. As linhas de fluxo, né? Vou desenhar aqui. Aqui vai ter, então, uma pressão que vai entrar nessa abertura, que vai ser sentida aqui nesse líquido, nesse ponto, né? Então, aqui nós temos um P0. Esse que é o famoso tubo de Pitot. Aqui temos a área do objeto, né? E uma pressão que também vai ser sentida aqui, né? Então, aplicando essa fórmula, esse tubo ele é usado para medir a velocidade dos aviões. E no caso a velocidade, aqui no caso tem uma velocidade específica, né? Nesse caso vai ser então o quê? V igual raiz de 2 sobre vezes O0 sobre O vezes GH. Perdão, P, né? E por fim, nas aplicações,
Antes de começar o próximo tópico, nós temos o fenômeno de Venturi. Fenômeno de Venturi. Esse fenômeno, eu vou desenhar aqui. Imagina que eu tenho um tubo que sofre um afunilamento, só que depois ele volta à secção da área normal, né? Então aqui. Eu tenho tubo 1, tubo 2, tubo 3. Eu vou ter uma certa altura, H2 nesse ponto. Uma certa altura, H1. Esse tubo é um experimento muito interessante porque qual que é o nosso raciocínio intuitivo, né? Nosso raciocínio é, se aquele está afunilando, ele vai ter uma pressão maior. Logo, a velocidade vai aumentar. Só que esse experimento mostra que na real é o contrário. Então, nas regiões de estrangulamento, onde a velocidade de escoamento é maior, a pressão, na real, ela vai diminuir. Isso é visto por causa da altura do fluido, né, nesse vaso comunicante. Né? Se ele tivesse a pressão maior, deveria estar maior do que os dois do lado. Né? Venturi esperava o resultado contrário, que a pressão teria que aumentar no estrangulamento. Pela constância da vazão, é a velocidade que tem que aumentar, e essa aceleração tem que ser devida a uma força que só pode se originar da queda de pressão. Então, temos a equação 1 aqui, outra aqui embaixo. P1 mais meio de rho P1 quadrado é igual a P2 mais meio de rho V2 quadrado. Lembrando, né, a equação de continuidade, vou botar aqui em 2, né? A1 V1 é igual a 2 V2, aí eu vou isolar V2. V2 é igual a 1 sobre A2 V1. Com isso, nós podemos, então, postular a equação 3,
Então, que a diferença de pressão, né, é igual a P1 menos P2 igual a P0 mais ρGH, né, H1, né, isso aqui vem da própria lei de Stevens, né, só que aplicado nos dois pontos, menos P0 mais ρGH2. Isso aqui é igual, então, a ρ G H1 menos H2, que é igual a ρ G delta H, né? Ou H no caso, né? Ele usa H. Não precisa usar delta H. O medidor de Venturi é empregado para medir a velocidade de escoamento ou a vazão numa tubulação. Resolvendo as equações 1, 2 e 3, em relação à velocidade desejada V1, obtém-se então que V1 é igual a 2 raiz 2GH sobre A1 ao quadrado menos A2 ao quadrado. O fenômeno de Venturi também é aplicado para aspirar fluidos e produzir vácuo, utilizando a queda de pressão no estrangulamento. É o princípio das bombas aspirantes com a trompa de água, que permite evacuar um recipiente até pressões da ordem de 10 milímetros de mercúrio. Bom, com isso então acabam as aplicações da equação de Bernoulli. Agora eu vou começar um tema novo, que é circulação. Mas para isso, eu acho que a aula já está muito grande, então eu vou acabar aqui e começo na próxima. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.